Numa das maiores reviravoltas jurídicas e políticas do país, o ministro do STF, Edson Fachin, anulou as condenações do ex-presidente Lula em processos da Lava Jato. O ministro considerou que os casos em que Lula foi condenado não têm relação direta com o esquema de desvios da Petrobras e, por isso, não deveriam ter sido julgados pela 13ª Vara Federal de Curitiba. Fachin anulou condenações de 4 ações penais contra o ex-presidente, proferidas pelo ex-juiz Sérgio Moro e pela juíza Gabriela Hart. São elas o caso do triplex do Guarujá, o caso do sítio de Atibaia e 2 recursos recebidos pelo Instituto Lula. Por isso, Fachin também extinguiu 14 processos que tramitavam no Supremo e questionavam se o então juiz Sérgio Moro agiu com parcialidade ao condenar Lula. Com a decisão, os processos contra Lula podem ser entregues para um novo juiz do Distrito Federal, que seria sorteado e faria um novo julgamento dos casos. As provas já apresentadas pelo Ministério Público Federal continuariam as mesmas, mas enquanto aguarda um novo julgamento, a decisão pode abrir caminho para o ex-presidente disputar as eleições. A gente vai voltar a falar do Lula. Lula é candidato, Lula não é candidato, então isso traz uma instabilidade política por causa de uma insegurança jurídica que a sociedade não merecia. Em nota, a 13ª Vara Federal de Curitiba informou que cumprirá a decisão e enviará os processos à Justiça Federal do Distrito Federal. Já a defesa de Lula diz que a decisão é o reconhecimento de que sempre esteve correta na longa batalha jurídica. O jurista Ives Gandra Martins criticou a decisão e acredita que o caso deveria ter sido levado ao plenário do STF. No momento de uma crise de pandemia, uma crise econômica, o ministro Fachin acrescentou uma crise desnecessária, quando ele poderia tranquilamente dar o seu voto e esperar que os outros 10 também se manifestassem a respeito. Fachin declarou que, embora a questão da competência já tenha sido suscitada indiretamente, é a primeira vez que o argumento reúne condições processuais de ser examinado diante do aprofundamento e aperfeiçoamento da matéria pelo Supremo Tribunal Federal. Em Brasília, a Procuradoria-Geral da República já avisou que vai recorrer da decisão do ministro Edson Fachin. O Lula já tem mais de 70 anos, portanto o prazo de prescrição conta pela metade. Se o processo demorar de novo mais alguns anos, é capaz de prescrever, e aí a gente vai voltar a falar aqui da impunidade. E a gente conversa agora ao vivo, em Brasília, com a repórter Vanessa Lima. Vanessa, bom dia. Então, a Procuradoria-Geral da República já definiu quando é que vai recorrer da decisão do ministro Fachin? Bom dia, Sérgio. Existe um trâmite e a Procuradoria-Geral da República informou que entrará com recurso logo que for notificada pelo Supremo Tribunal Federal sobre a decisão do ministro Edson Fachin. A Subprocuradora-Geral da República já está analisando o caso. Nós acabamos de ouvir especialista da área jurídica criticando o fato do ministro Edson Fachin ter agido sozinho, mas a decisão do ministro não precisaria ser confirmada pelo plenário, ou seja, pelos demais ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas se quisesse, Fachin poderia sim ter dividido a responsabilidade com os colegas. Agora, Vanessa, o que Fachin decidiu foi sobre a competência. Quem é que pode julgar? É o Paraná ou deve ser o Distrito Federal? O ministro Fachin não inocentou Lula, ele não julgou o mérito, culpado ou inocente. Isso mesmo, o ministro Edson Fachin não analisou o mérito das condenações, portanto, ele não inocentou o ex-presidente Lula. O que ele fez foi analisar se a 3ª Vara Federal de Curitiba era competente para julgar os processos contra o ex-presidente. Agora, a Justiça Federal aqui de Brasília vai decidir se os processos contra Lula são válidos ou se terão que ser refeitos. E aí, por isso, a manifestação de juristas sobre a possibilidade dos processos contra o ex-presidente prescreverem. Entre as várias repercussões, o presidente Jair Bolsonaro enxergou parcialidade política na decisão do ministro Edson Fachin. Qualquer decisão dos 11 ministros, é possível você prever o que eles pensam, né, do que botam no papel. O ministro Fachin, ele tinha sempre tem uma forte ligação com o PT, então não nos estranha uma atenção nesse sentido. Agora, todo mundo foi surpreendido com isso daí. Afinal de contas, as bandalheiras que esse governo fez estão claras
perante toda a sociedade.